para começar, nós iremos fazer da seguinte forma. Pegar o fermento. Estou usando um fermento biológico fresco. Depois a quantidade certinha você vê lá no final do vídeo. Aqui muitas pessoas condenam o que eu vou fazer, mas eu não me importo muito não. Eu dissolvo o fermento. Eu ponho o açúcar. Eu ponho o sal. E vou dissolver esse fermento aqui no açúcar e no sal. Algumas pessoas dizem que quando nós dissolvemos o fermento no açúcar, nós amenizamos a fermentação. E as pessoas que sofrem de gastrite, elas não têm tanta reação assim à fermentação da massa. Aqui é o processo, né? O início. Depois que eu conseguir dissolver o fermento no açúcar e no sal, essa receita de um pão bem básico, eu vou estar colocando o melhorador de farinha, leite em pó. O leite em pó, nesse caso, ele vai entrar para equilibrar o pH da massa, para deixar esse pão um pouquinho mais leve. Vou utilizar aqui óleo de soja, poderia ser um óleo de milho ou de girassol, para dar mais leveza na massa também. E vou estar usando água. Feito isso, eu mexo, certo? E aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. 1 kg de farinha de trigo eu vou acrescentando aos poucos, sempre mexendo muito bem. Porque a farinha de trigo, quando caseira, ou seja, para uso doméstico, é uma farinha de trigo que não tem tanta proteína, que ajuda na fermentação. Então, quando a farinha é própria para fermentação, ela tem uma proteína que ajuda esse processo. Então, por isso nós usamos melhorador. Vou dissolver bem, bater. Quanto mais eu dissolver, mais fácil fica de eu incorporar o restante da farinha. A farinha, ela contém glúten porque ela tem 2 proteínas, a gilbelina e a glutenina. A união dessas 2 proteínas com a hidratação e a sova é que faz desenvolver o glúten na massa, da gliadina e da glutenina. A farinha de trigo caseira, ela também contém um pouco mais de cinza, porque ela é tirada bem próximo do endosperma da semente. Ou seja, né, do grão de trigo. Aqui eu vou estar preferindo acrescentar mais 150 gramas de... Aqui eu tô preferindo acrescentar mais 150 ml de água. Ou 150 gramas de água, a mesma coisa. Acrescentei. Um jeitinho vai batendo. A massa vai ficando assim mesmo. Mas aos poucos, devagarinho, nós vamos deixando essa massa lisinha.
A gente fala de alguns segredinhos aí sobre massa, então vamos falar. Quando a gente faz pão, nós utilizamos um fermento biológico que ele é vivo. Por ele ser vivo, ele não aguenta altas temperaturas. Então, quando a receita tiver, esquente o líquido ou coloque o líquido morno ou quente, eu aconselharia vocês a colocarem leite frio ou o líquido frio. Até mesmo porque o líquido frio ele não mata a levedura. E como ele não mata a levedura, você tem a maior chance de dar certo sua receita. Ainda mais sua primeira vez que você estiver fazendo, nunca fez massa, tá? Aqui eu vou começar a tirar. Que agora já não dá mais pra eu bater com fouet. Tiro bem, tá? E vou pôr um pouco mais de farinha. Eu geralmente já vou limpando aqui a farinha da luva, tá? Apesar que eu não gosto de usar luva, mas hoje não teve como. Tô com um pequeno corte na mão. E vou acrescentando aqui a farinha aos poucos, ó. E sovando, sempre sovando. Ah, olha, eu coloquei toda a farinha de uma vez. A massa pediu mais farinha. A receita tá errada. Porque tem receita que a gente tem que desenvolver bem o glúten da massa. E quanto mais a gente desenvolve esse glúten, mais esse pão evolui. Menos esse pão vai precisar de... Menos esse pão vai precisar de farinha. Quanto mais a gente sova, mais a gente precisa de sovar. Pra quê? Pra não precisar colocar tanta farinha no pão. O pão que tem muita farinha, ele é um pão duro, é um pão seco. Então, se tem líquido para fermentação, já passa de um excelente tamanho. Olha, tem líquido, começa a agir o fermento. O fermento, ele age com as enzimas da farinha. As enzimas da farinha são a alfa-amilase, a beta-amilase. Elas vão agir de acordo com os amidos danificados e transformar em açúcar para fermentação. Esse sim vai se transformar em maltose, que vai ajudar nosso pão a crescer. Aqui eu vou tirar ele um pouco. Vou polvilhar a farinha na minha bancada, tá? E vou continuar sovando. Quanto mais eu sovo, melhor fica. Quanto mais eu sovo, a massa fica melhor, entra mais aeração. Quanto mais essa rede de glúten fica fortalecida, mais ela segura a fermentação para não sair da massa, fazendo com que o gás produzido pelas leveduras fique retida na massa. Aí faz com que a massa cresça. A massa crescendo, ela cresce por aeração. Ela prende uma quantidade de ar dentro dela. Vamos lá, sovando até a massa ficar lisinha. Pessoal, massa lisinha, né? Aqui nós temos todos os ingredientes bem sovados, que vai garantir um pão mais macio, tá? Eu tenho que começar a pensar como eu vou trabalhar com essa massa agora para fazer diferentes pães para vocês. Então eu vou dar uma cortada, pode verificar aqui na mão, ó, que massa linda, ó, ó. Massa muito boa, já segurando fermentação.
Eu vou porcionar um pouco essas massas aqui para trabalhar de modo diferente, tá? Então vamos pensar aqui. Que eu vou bolear esse aqui, tem várias formas de bolear, tá? Com luva fica mais difícil fazer o boleamento normal, tá certo? Então aqui eu vou bolear. Esse vai ser um pão ou um salgado, vamos ver como que nós vamos ter a massa, porque com a massa dá pra fazer bastante coisa. Pães variados. Tá. E para que nossos pães não ressequem, tá? Eu uso saquinho. Esses saquinhos aqui me ajudam bastante. Eu colocando esses saquinhos em cima dos meus pães, evita com que o ar entre em contato com eles, e assim eles não ressecam. Então eu vou deixar aqui mais um, vou deixar mais um boleado. Essa massa aqui, a nossa, pra não ressecar, eu vou pôr ela aqui de baixo enquanto eu não vou usar ela, tá? Ó, vou pôr ela aqui de baixo. Aqui eu vou tirando. Precisando de espaço, né? Vamos lá. Agora eu vou deixar a massa descansar aqui, ó, do jeito que eu tô colocando ela por 10 minutos. Esses 10 minutos é para que a massa descanse um pouco e ganhe elasticidade, pra gente conseguir modelar certinho os pães. Porque quando ela não ganha elasticidade, a gente não esperou o tempo certo, acontece que ela quebra, no que você vai abrir, ela não tem tanta elasticidade. Esse aqui eu vou deixar guardado um pouquinho, vou pôr na geladeira, porque eu possa trabalhar com esses aí. Apesar que hoje o dia tá bem fresco, eu não preciso me preocupar tanto em tá colocando na geladeira, mas se tivesse um dia que tivesse bastante calor, aí a gente tem que colocar na geladeira assim, ainda mais quando tá se fazendo em casa, que não tem um fogão industrial para assar, a gente tem que ir assando de forno em forno, e o que auxilia ou retarda a fermentação é a quantidade de calor. Então, assim, quando nós colocamos na geladeira o preparo, antes de acontecer a fermentação final, ou para que aconteça essa fermentação final, nós conseguimos aí retardar um pouco o processo de crescimento, dar mais sabor na massa, porque é uma fermentação mais lenta, e ao mesmo tempo você vai assando as outras assadeiras, evitando com que sua receita não dê certo.
Pessoal, esse pãozinho aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz uma pastinha de alho, tá? Aqui que eu pus 4 dentes de alhos, um pouquinho de margarina, amassei. Temperei com um pouquinho de orégano, tá? Essa massa eu abri em círculo. Abri círculo e fiz em cruz os cortes. Usei uma colher mesmo, que às vezes em casa não tem outra coisa, você pode usar colher. Aqui na massa eu vou passar meu recheio, tá? No caso aqui é o que vai temperar essa massa. E vou pôr de recheio aqui um queijinho nozinho, bem aqui no meio. Vou pôr um queijinho de nozinho. Aqui eu vou fechar assim, certo? Aqui eu vou fechar assim, tá? Aqui eu vou abraçar aqui. Repara que vai fazendo uma flor, ó, mas tem que abraçar. A hora que chega aqui, o segredinho de fazer isso é puxar bem essas laterais, ó, e fazer elas se encontrarem aqui. Aí eu tenho uma roseta, tá? Bem simples, bem prática de fazer, vocês vão ver como que vai ficar linda depois.